Por onde eu ando, eu ouço essa mesma frase: não tem um chamado missionário. Talvez por isso, campos por todo o mundo permaneçam vazios dos obreiros que superlotam os nossos templos, as nossas células, as nossas igrejas. Mas como é possível não termos um chamado missionário, todos nós, se afinal de contas, ao que parece, o próprio Deus é missionário? Se ao que parece, a Bíblia, o livro que Ele nos confiou, é nada mais do que o registro, o seu diário de bordo na sua viagem em missão, para resgatar aqueles que se haviam perdido. E finalmente, como podemos nós não ter um chamado missionário, se ao que parece, a igreja não somente surge como um resultado da missão, mas também existe como um instrumento dela. Como dizermos não termos um chamado missionário, se lá no Éden, lá atrás, ainda no Gênesis, não em Mateus, quando o homem cai, Deus, o próprio Deus, partiu em busca do homem antes mesmo que esse homem clamasse por ajuda. E ao longo de toda a história do Antigo Testamento, vemos o mesmo Deus forjando para si um povo através do qual Ele, como prometeu a Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Finalmente, quando na plenitude dos tempos o seu Filho, o Verbo de Deus, se faz carne e habita entre nós, vive sem pecado, com apenas uma só agenda: morrer. Quando Ele entrega a sua vida no Calvário, derrama o seu sangue para redimir toda a humanidade. Quando Ele é sepultado, passa 3 dias no ventre da terra e então de lá ressurge com uma ordem e uma promessa: vão e eu vou estar com vocês. Entretanto, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias mais tarde, a promessa se cumpre. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e aqueles que antes eram covardes e se escondiam atrás de portas fechadas, tornam-se homens e mulheres repletos de poder, ousadia e autoridade, da parte desse próprio Espírito, que desceu sobre eles naquele dia de Pentecostes, o dia da fundação da igreja. Essa igreja surge como resultado da ação missionária de Deus, e não somente isso, ao invés de ser como um animador de auditório, que faz com que os nossos cultos se tornem sentimentais e bombem nas redes sociais, ao que parece, o Espírito Santo é um espírito missionário, pois afinal de contas, esse é o seu primeiro ato: reverter o fenômeno de Babel, onde o próprio Deus confundiu as línguas dos homens e fez de um povo muitos, mas agora, no Espírito, pelo Espírito, homens de todas as nações debaixo do céu passam a entender as grandezas de Deus na sua própria língua, e a partir de agora haverá um só rebanho, um só pastor, em uma só fé, sob um só Salvador. Eis o corpo de Cristo, a igreja, a assembleia daqueles que foram chamados para fora do mundo, para, capacitados pelo Espírito, servirem ao mundo na pregação e testemunho vivencial do Evangelho. Ora, se Deus é um Deus missionário desde o princípio, se a Bíblia é um livro missiológico antes de ser um manual teológico, e se a igreja é resultado da missão e instrumento desta, como pode ser que você, eu, ou qualquer um que se chama discípulo de Cristo, possa ter a coragem de dizer que não tem o chamado missionário? Afinal, quem não tem chamado missionário, ainda é campo missionário. Mas aqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador e o chamam de seu Senhor, precisam simplesmente unir-se a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Mas como é que eu vou saber para onde vou, o que fazer e como fazer? Ora, existe algo, ou 3 palavras, que talvez possam nos ajudar um pouco nessa compreensão de como desenvolver essa beleza, essa coisa tão espetacular que Deus está desenvolvendo em todas as nações, que é a sua missão. A primeira delas é chamado.
Se por um lado, chamado missionário, da maneira como nós a usamos, ou seja, aquela experiência mística e mágica que apenas alguns têm, e que por causa disso se tornam condenados a viver as suas vidas pela fé, sem dinheiro e nos piores lugares deste mundo, ora, isso não é verdade. Um chamado missionário desse jeito não é piedade, é heresia, porque afinal de contas, todos nós, sem exceção, somos chamados e temos necessariamente um chamado que é missionário. Nosso chamado, assim como ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, tem a ver com sermos testemunhas e fazermos discípulos de todas as nações. É isso que nós fazemos, testemunhas e fazemos discípulos. Mas como podemos fazer isso? Como cumprir esse chamado que Deus confiou a cada um de nós? Isso é o que muitos chamam de vocação. Sua vocação tem provavelmente muito a ver com os dons, talentos e, por que não, a profissão que Deus te confiou, que Ele te concedeu. E é aí que a missão para ou deixa de ser algo confinado simplesmente aos pastores, missionários, obreiros e evangelistas, para se tornar o privilégio e a responsabilidade de cada um de nós. Afinal, não há desemprego no reino de Deus. Todo e qualquer dom, toda e qualquer profissão podem ser plenamente usados para a glória de Deus, para que Cristo seja anunciado e conhecido e adorado nos lugares onde Ele ainda não foi anunciado. Isso tem a ver com você utilizar tudo aquilo, seus bens, seus dons, seus dias, seus talentos, sua profissão, como um instrumento da missão de Deus. Não se trata apenas de dar uma oferta missionária ou orar por missões, já que todos nós somos chamados a ir. Mas ir para onde? E essa é a terceira palavra que talvez possa te ajudar: direcionamento. Não importa onde você esteja, contanto que você esteja fazendo o que Deus quer, como Deus quer, quando Deus quer e onde Deus quer. Cuidado, porque o direcionamento geralmente varia, e ele é composto por tarefas, que tem começo, um meio e um fim. Ora, eu, que um dia servi como missionário na África, não sou chamado para a África, sou chamado para ser testemunha e fazer discípulos de todas as nações. E por um tempo, Deus me entregou essa direção, de servi-lo no continente africano. Deus me trouxe de volta de lá, mas nem por isso o meu chamado acabou, o meu direcionamento mudou. Ou seja, você não é chamado para algum determinado lugar, você está direcionado para esta determinada tarefa, e um dia, quando aprover ao Espírito, Ele pode te remover de lá, para te colocar a fazer uma outra coisa, em algum outro lugar, entre outras pessoas, e quem sabe utilizando inclusive novas habilidades. O problema é que não raramente temos feito do nosso país, das nossas terras, da nossa cidade, da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério local, o nosso chamado. Qual é o problema disso? Ora, hesitamos tantas vezes em partir aos campos que permanecem brancos, alguns deles já estão prontos para a colheita. O problema é que há outros que nem sequer branquejam, porque afinal de contas não foram semeados. Não dá para entender um mundo onde existe mais de 1 bilhão de cristãos, um país como o nosso, o Brasil, de uma igreja de mais de 42 milhões de cristãos evangélicos protestantes, país que ainda tem em seus territórios povos não alcançados, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, cidades e vilas no sertão, indígenas, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, surdos, ciganos, estrangeiros, que em nosso país ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Não faz sentido que uma igreja que recebeu tanto da parte de Deus envie tão poucos missionários, consagre tão pouco recurso financeiro para fazer da prioridade da igreja uma realidade. Dizemos que amamos a Jesus radicalmente, mas será que isso se reflete
na prática, na realidade? Como temos planejado a nossa vida? Temos visto e fincado raízes no nosso país como sendo a nossa pátria, a nossa terra, mas dizemos ao mesmo tempo que somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu não têm a sua identidade primária ligada a essa terra. Se somos cidadãos do céu, precisamos obedecer à agenda do céu, desenhar a nossa vida, desenhar a nossa profissão, desenhar a nossa carreira em função das necessidades do reino, em função da vontade do rei, em função da paixão do Cristo. Aprendemos em algum lugar que podemos definir a nossa profissão de acordo com os nossos próprios sonhos, planos e ambições, quando na verdade a única maneira de fazermos a escolha certa com aquilo que vamos fazer com a nossa vida é perguntar ao dono dela. E eu tenho certeza, o dono dessa vida não tem em mente que você fique confinado à sua própria cultura, ao seu próprio âmbito familiar, ou que você tenha raízes nessa terra das suas peregrinações. Por que não ver o mundo como sendo o lugar da nossa atuação? Por que não enxergar as nações da terra como os lugares onde Deus está abrindo para nós oportunidades de vida, de serviço, de estudo, de trabalho, de vida? Por que ficarmos confinados à nossa própria língua e cultura, como se fora delas não houvesse a presença de Deus, não houvesse alegria, não houvesse realização, não houvesse provisão e, finalmente, não houvesse utilidade para os nossos dons e talentos? O que é que você pensa que vai fazer com os próximos anos da sua vida? Quais são os planos que você tem feito para os próximos 10, 20, 30 anos, se Deus os der para você? Talvez algo que tenhamos cometido nesses últimos anos, razão pela qual, aliás, talvez não estejamos voando pelas nações da terra para alcançar aqueles perdidos que ainda não ouviram de Jesus, é algo triste, melancólico até. Você sabe que nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é comparado a um vento. Talvez o problema esteja aí. O Espírito Santo é um vento, não é um vendaval. O vendaval a tudo carrega, desterra, desarraiga, arrasta, desrespeita, aniquila. O vento não. O vento leva aquilo que está leve. O vento leva aquilo que pode ser carregado por uma brisa. Temo que talvez nós, ao fincarmos as nossas raízes nessa terra, ao planejarmos as nossas vidas em função dos confortos deste mundo, dos cuidados dessa vida, aqueles mesmos espinhos que sufocaram a semente na parábola, por causa disso, temos enchido as nossas mãos, os nossos bolsos, o nosso coração, de coisas que nos têm feito pesados e, portanto, nos impedem de sermos carregados pelo doce Espírito Santo. Esse é o tempo. Você e eu não podemos perder mais um dia de oportunidades desperdiçadas, de moveres que Deus está fazendo em toda a terra. Não podemos mais perder tempo negligenciando o clamor desesperado dos perdidos, o grito suplicante das nações, daqueles que esperam desesperadamente pelos pés formosos, daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Esse é o tempo da nossa visitação. Esse é o tempo da visitação da igreja brasileira. Jamais foi tão fácil, jamais foi tão aberto, jamais foi tão acessível, jamais pudemos tanto, jamais tivemos tanto. Os olhos do Senhor percorrem a terra, buscando os fiéis com os quais Ele mesmo poderá contar. Será que você e eu seremos contados entre estes que são a resposta do clamor divino que ecoa desde Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Não temos um problema de falta de pessoas. Somos 42 milhões de crentes nesse país. 26 milhões destes são jovens, cheios de vigor, energias,
oportunidades, tempo. Não temos um problema de falta de pessoas. Quando em Isaías, Deus clamava por alguém que fosse anunciar a sua condenação a uma nação sacerdotal que falhou em sua missão, ele buscava alguém que pudesse lhe ser por boca. Não faltavam pessoas no Israel antigo. Não faltam evangélicos no Brasil moderno. Tanto em Israel como no Brasil, faltam sacerdotes. Faltam homens e mulheres que se enxerguem como os mensageiros, os emissários, os embaixadores do Cristo, aquele que entregou a sua vida, que derramou a sua alma na morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que é que tantas pessoas, no mundo cristianizado, no mundo já alcançado, podem ter o privilégio de ouvir o Evangelho 1, 2, 10, 20 vezes, rejeitando a cada vez que o ouvem, enquanto quase metade da população mundial nunca teve a chance de ouvir a mensagem da cruz sequer uma vez? Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo pergunta: Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Nesse reino, só há lugar para 2 tipos de pessoas: aqueles que vão, que descem ao poço da perdição e da falta de luz, onde o reino ainda não se estabeleceu, para resgatar aqueles que caíram no poço dessa morte, e aqueles que ficam segurando as cordas e puxando-as de volta, para que aqueles que descem possam fazer o seu trabalho. Você não escolhe de que lado você está dessa corda. Você pergunta, e onde quer que o Senhor da Seara diga, é ali que você fica. A minha pergunta é: o que é que você vai fazer com a vida e os dons e talentos que não são seus, com o tempo que não te pertence, com tudo isso que Jesus, o Cristo, o Rei dos Reis, te confiou às mãos para que você pudesse ser uma testemunha, um embaixador, um arauto, um discípulo, um pregador do Evangelho? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos chamar e ouvir em resposta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.